Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz, muita paz e que a alegria seja perene em seu viver. Agradeço a você que tem assistido, que tem participado, que tem questionado. Agradeço a você que tem feito a sua inscrição e vamos que vamos. Hoje, nosso tema aqui é a origem histórica de Rio Maria. Na visão de Silva, a nova regionalização imposta pela modernização que caracterizou o sul do estado do Pará, o que conhecemos como os Anos Dourados, que ocorreu a partir da produção da madeira, do garimpo de ouro, da implantação de grandes projetos minerais, agropecuários e assim por diante, possibilitou o surgimento de várias cidades na região. Redenção, Xinguara, Sapucaia, entre outras. E isso vai permitir o surgimento do povoado de Rio Maria, que a partir de 1973 foi palco de um conjunto de ações que resultou na criação e na fundação da cidade. A origem histórica de Rio Maria se associa à exploração da cidade, das empresas rurais, da exploração do mogno e do garimpo. Tem na luta pela terra sua marca central. Assim, a história, segundo Luzia Canuto, é uma história de conflito, de violência e de exploração do capital, além da formação de várias comunidades locais. Segundo alguns moradores, a criação do povoado de Rio Maria aconteceu a partir de 1973, quando aconteceu a chegada de um grupo de camponeses e também ocorreu a instalação da grande empresa de madeira Mangico, central no processo histórico de Rio Maria, num local que fica a mais ou menos 190 quilômetros de Conceição do Araguaia, que era sede desse distrito. Sendo assim, a Mangico Empreendimentos adquiriu uma propriedade de 6.000 hectares e doou 150 hectares para a fundação da vila, que hoje é a cidade de Rio Maria. Mais tarde, nós sabemos que este povoado cresceu e foi denominado de Rio Maria, devido ao rio e devido à mãe de Jesus. Todavia, na região da cidade de Rio Maria, a partir de 1970, é fato que 33 grandes empreendimentos rurais e minerais foram instalados, o que provocou um processo agudo de luta pela terra e pela sobrevivência na região. Muita luta, muita violência e um processo que se dá em quase todo o sul do Pará. Segundo os escritos da sociologia, da história e da geografia, sobre a conquista territorial do sul do estado do Pará, existem algumas versões relativas à criação do povoado de Rio Maria. Por exemplo, Pereira afirma que o povoado é fruto de uma disputa oficial da Interpa e dos fazendeiros Geraldo Queiroz e Dominiciano Sobrinho. Por outro lado, no contexto do senso comum, alguns moradores relatam que o território do povoado onde se estabeleceu a cidade de Rio Maria foi adquirido numa luta entre os camponeses e o senhor Dominiciano Sobrinho. No fundo, o que se sabe é que a Mangico sempre exerceu muita influência e exerce muita influência em todos os setores da sociedade de Rio Maria, através de Danilo Malink, um grande empresário que se deu bem na região, e também de Dirceu Remor. Para Smith e Ward, historiadores americanos, a criação do povoado de Rio Maria ocorreu em 1976, quando a Mangico chegou na localidade. Assim, a Mangico empregava 89 trabalhadores em suas instalações para a exploração da madeira e era a principal empresa florestal da localidade. Nesse contexto, a Mangico Florestal construiu um comércio e algumas residências para cerca de 60 trabalhadores, muito importante para o contexto da estruturação daquilo que vinha a ser a cidade de Rio Maria. Além disso, a empresa madeireira
fez o primeiro campo de futebol, ajudou a fazer a igreja, organizou a infraestrutura do povoado, forneceu energia para o povo e ainda mantinha serviços médicos e outros no povoado. Por isso ela é importante no processo de estruturação e também no processo da luta pela terra. Nesse período, o povoado abrigava cerca de 6.000 pessoas vindas de várias regiões do Brasil. Isso sempre com aquele sonho de adquirir um pedaço de terra. No fundo, como diziam os moradores antigos de Rio Maria, a Manjico era a verdadeira dona da cidade. Como dito acima, a fundação do município de Rio Maria, no sul do Pará, remonta aos anos dourados da produção do mogno. Entre as empresas de exploração podemos citar a Manjico, Campos Alto, União Salobo, Marajoara e a Maringá, como também o auge do garimpo. Por exemplo, em 1988, Rio Maria tinha 16 garimpos em funcionamento. Todavia, se nota que a origem histórica da cidade foi selada pela luta pela terra, o sonho desse momento, o que significou uma história de muita luta entre o rico e o pobre, o explorado e o explorador, o latifúndio e o camponês, o que resultou na morte de muitos trabalhadores e na concentração fundiária do município. Assim, a localidade foi ponto central da exploração por diversas empresas e madeireiras que exauriram as árvores e as reservas de madeira. Com isso, a região se transformou numa grande pastagem. No fundo, a origem histórica da cidade do Rio Maria, que se assenta nas margens da PA 150, tem na sua fundação a marca da desigualdade em sua ocupação primária, tanto na distribuição como na ocupação do território, como na disputa pela posse da terra entre fazendeiros, poceiros e empresários rurais. Assim, a utopia de um pedaço de terra trazida pelo camponês transformou em um pesadelo, numa luta desigual e violenta que ceifou um conjunto de pessoas em toda a história no contexto da formação de Rio Maria. A população de Rio Maria não é diferente da população de Xinguara, de Redenção, de Santana, criadas nesse contexto, pois trouxe a marca da migração brasileira. A formação populacional de Rio Maria ela está vinculada a esse contexto da vinda para a Amazônia, a vinda para o sul do Pará, da luta pela terra e principalmente da violência social enfrentada por um povo de brio e de coragem, como dizia os antigos. Assim, o povoamento é formado por um conjunto de pessoas heterogêneas, onde predomina a miscigenação e a dominação social. Nesse sentido, configurou como um povo de luta o povo de Rio Maria, que sempre esteve associado ao processo de expansão do capital e das problemáticas sociais e ambientais. A luta não para. Enfim, a cidade de Rio Maria, que se situa nas margens do rio com o mesmo nome, localizada geograficamente ao sul do estado do Pará, na região norte do Brasil, foi emancipada em 13 de maio de 1982, sob a tutela de Giovanni Queiroz, prefeito de Conceição do Araguaia, e Benevarde Alves, que foi o seu primeiro prefeito. Desse modo, desenvolveu e, em pouco tempo, deixou de ser apenas um ponto de apoio para as atividades de comerciantes, funcionários públicos, militares, fazendeiros e camponeses em busca de terra e de trabalho, pois Rio Maria tornou-se a cidade da luta e da oportunidade. Venha conhecer a cidade de Rio Maria, no sul do Pará. E o nosso muito obrigado. Se gostou, dá uma joinha. Se não gostou, pode fazer questionamento, que estamos aqui para isso. Você sempre merece o melhor.